É possível conciliar o chamado missionário e a profissão? Alguém pode ser um profissional bem-sucedido e, ao mesmo tempo, fazer missões? É sobre isso que iremos tratar no programa de hoje, EBD Comentado Online, edição Adultos. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online. Eu sou o pastor Mário Luna. Com alegria e satisfação, eu recebo você aqui mais uma vez para mais uma aula. Ou se você está chegando pela primeira vez, você também é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Fique conosco até o final desse programa, porque teremos lições importantes para aprender com a palavra de Deus. Estamos estudando aí o quarto trimestre de 2023, lições bíblicas CPAD Adultos, com o tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. A lição de hoje é a lição de número 8, que será ministrada no dia 19 de novembro de 2023, Missionários Fazedores de Tenda. As aulas aqui no canal são gravadas com antecedência, então você tem a oportunidade de estudar um pouco mais adiantado para que quando chegar a semana da lição, você esteja ali com quase tudo preparado. Vamos fazer uma oração nesse momento para darmos início ao nosso programa. Lembre-se, não é apenas uma aula, é um programa completo, onde eu faço a explicação da lição do início até o final. Então vamos orar, pedindo a Deus que ilumine a nossa mente para compreendermos a palavra de Deus e que tire todos os impedimentos, os empecilhos, obstáculos para termos uma aula edificante em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. E nesse momento eu peço ao Senhor que ilumine a minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que juntos possamos colocar em prática. Senhor, nos dá um programa sem distrações, tira todo o impedimento, toda a barreira, tudo aquilo que não provém da tua parte. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos dar prosseguimento aí ao nosso programa. Texto áureo. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Paulo falando do seu trabalho. Verdade prática. É possível servir a Deus e aos outros por meio de sua profissão, aonde quer que você vá? É possível, uma afirmação nesse caso. É possível servir a Deus e aos outros por meio da sua profissão, aonde quer que você vá. Leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 18, versículo 1 a 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 11 e 12. E eu vou explicar esses dois textos no programa Entendes Tu que Lês? E você, se ainda não assistiu, no final dessa aula assista. Tem aqui no canal o Entendes Tu que Lês, explicando o texto da leitura bíblica em classe. Missionários, fazedores de tenda. Palavra-chave, profissão. Qual é o plano de aula para a aula de hoje? Queridos professores e professoras, na lição anterior estudamos a respeito do cuidado integral no envio do missionário e sua família. Nesta, estudaremos a relação do chamado missionário com o campo profissional da pessoa chamada. Inclusive, nós teremos ainda mais uma lição, que é a lição de número 9, falando da responsabilidade da igreja com o missionário. É interessante por quê? Porque a ideia é uma conscientização completa da igreja em relação àqueles que são enviados para fazer missão. Só que na aula de hoje, nós vamos ver o trabalho sendo uma oportunidade para pessoas fazerem missões. Por isso, para iniciar a lição dessa semana, pergunte o seguinte: você acha que é possível conciliar chamado missionário com profissão? Você viu eu perguntar isso no início da aula, certo? É possível ser missionário e um profissional bem-sucedido ao mesmo tempo? Ouça as respostas dos alunos com atenção. Em seguida, inicie a exposição do conteúdo mostrando o quanto é possível missão e profissão estarem na mesma visão do reino. Até porque a vida cristã é uma só. É porque nós temos essa ideia de vida cristã, vida secular. Não existe isso. Vida religiosa, vida secular. Nós temos uma vida só, é a vida cristã. A nossa vida cristã, ela vai permear em todas as áreas da nossa vida.
Então não tem esse negócio, não, é a vida secular, não, aqui é diferente. Não, não, não. Tudo precisa estar sendo ali feito debaixo do que a palavra de Deus ensina. Não tem esse negócio de compartimentação da nossa vida. Meu trabalho é a parte secular. E aí? Eu não me comporto como cristão no meu trabalho porque eu acho que é secular? Se quisermos intitular como secular, tudo bem. Se alguém prefere fazer isso, definir dessa maneira, até tudo bem. Agora, isso não tira a sua responsabilidade de ser cristão. Luz e sal aonde estiver. No trabalho, faculdade, no lazer, em casa, no templo, onde você for, você continua sendo um cristão ou uma cristã. O comentarista da lição, pastor Wagner Gabi, nos fornece o seguinte para entendermos o tema dessa lição. Objetivos da lição. A lição está sendo dividida em 3 tópicos. Então vamos lá. Primeiro tópico, relacionar a vida profissional de Paulo com a ministerial. Então, colocar aí a vida profissional e ministerial do mesmo lado a lado. Segundo tópico, explicar a expressão missionários fazedores de tendas. Terceiro tópico, discutir vocação, profissão e missões. Bom, participe desse projeto importantíssimo. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário, divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Quando você participa desse projeto, você já se inscreveu? Já ativou o sininho das notificações? É interessante e importante você participar desse projeto. Por quê? Porque mais pessoas vão ser alcançadas. Nós temos aí o propósito, essa aula está sendo gravada no dia 1º de novembro de 2023 e vai ao ar no dia 2 de novembro, feriado nacional, tá? Vai ao ar aqui no canal, no dia 2 de novembro de 2023. Na data da gravação dessa aula, eu quero mostrar para você que nós estamos aí com 37.638 inscritos. Nós esperamos até o dia 31 de dezembro de 2023, se Deus nos permitir, se assim for a vontade dele, que venhamos completar os 40 mil inscritos. Esse projeto só é possível através da sua colaboração. Você falar do canal. Quantas pessoas têm chegado até o canal porque você tem falado do canal? Inclusive, eu quero até mostrar uma coisa interessante que eu vi aqui, eu recebi por esses dias, quero colocar para vocês aqui. A Zirlândia Braz diz assim, ela deixou esse comentário no dia 31 de outubro de 2023. A paz do Senhor, pastor. Sou evangélica e índia pataxó. E dou aula também e seus ensinos têm ajudado bastante. Irmãos, o canal está alcançando pessoas que são índias. Ela é uma índia, tá? Da tribo Pataxó, e ela é professora da escola dominical. Então, eu mando a paz do Senhor para a irmã Zirlândia Braz. Eu não podia deixar de fazer a menção da irmã Zirlândia Braz, que é uma índia da tribo Pataxó e é cristã e professora da escola dominical. Que coisa linda, irmãos. Aonde o canal está alcançando, eu talvez, pessoalmente, jamais alcançaria ela, né? Eu não sei em que lugar do Brasil ela está, com certeza região norte, nordeste, por ali, com certeza, mais norte talvez, ela não me disse aqui, mas eu não alcançaria, mas o canal alcançou. Então, irmãos, em nome do Senhor Jesus, participe do projeto, mais 3 inscritos do canal, porque vidas estão sendo alcançadas para a glória de Deus. E introdução da nossa aula de hoje. Na lição passada, tratou-se sobre a igreja enviando e custeando os missionários. Mas na lição de hoje, o trabalho em outro país se torna uma oportunidade para fazer missões. Nesse caso, é uma outra maneira de fazer missões e, portanto, uma não invalida a outra. É importante entender que tem a igreja que vai enviar e tem a questão da pessoa que vai aproveitar a oportunidade de trabalho para fazer missões. Então não é porque uma pessoa ou pessoas podem usar a oportunidade de trabalho para fazer missões que a igreja não precisa enviar. Não é porque a igreja envia que alguém que está num outro local não possa usar a oportunidade de trabalho para fazer missões. Uma coisa não exclui a outra. Outra é métodos diferentes para fazermos missões. É preciso abandonar a vocação profissional para exercer o chamado missionário? É uma pergunta. Só existe apenas um modelo de chamado missionário? Chamado missionário e vida profissional são irreconciliáveis? Não dá para conciliar?
A lição dessa semana traz uma reflexão à luz da vida do apóstolo Paulo, como alguém que ao mesmo tempo exerce uma profissão e anuncia o evangelho de Cristo. Veja que anunciar o evangelho é uma ordem de Jesus. Jesus mandou: ide, pregai o evangelho a toda criatura, ide, ensinai, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Isso está em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. É uma ordem. Mas veja que da vida do apóstolo Paulo, vendo o proceder dele, podemos tirar lições. Podemos aprender como fazer a obra do Senhor. Então, não é porque necessariamente não está ali como uma ordenança que nós não podemos cumprir, fazer, porque podemos. Paulo usa essas estratégias para ganhar mais vidas. E a igreja da atualidade precisa também se ater a isso. É claro que não vamos usar estratégias que não se adequem, que não esteja dentro dos moldes bíblicos. É claro, isso eu não posso fazer. Mas o apóstolo Paulo é um exemplo. Então vamos seguir algo que está na própria Bíblia, não algo que está na nossa cabeça, certo? A lição dessa semana traz uma reflexão à luz da vida do apóstolo Paulo, como já foi dito, né? Ao mesmo tempo, exerce uma profissão e anuncia o evangelho de Cristo. De acordo com esse exemplo bíblico, então é um exemplo. Nós vemos um exemplo e podemos seguir porque é um exemplo bíblico. No Novo Testamento, aquilo que ele está fazendo está de acordo, então podemos seguir. Vamos meditar a respeito dos fazedores de tendas. É uma definição que se dá para aqueles... É claro que na Bíblia, quando se fala de fazedor de tenda, eles faziam tendas, não está se tratando diretamente, né, o termo como missionários. Mas porque Paulo fazia tendas e era um missionário simultaneamente, nós temos aí esse título, fazedores de tenda, tá? Essa definição para aqueles que ao mesmo tempo que trabalham, fazem missões para Cristo. O que essa expressão quer dizer e até que ponto a vida profissional e o chamado missionário podem e devem se encontrar para a glória de Deus? Vamos lá, tópico 1. A vida profissional de Paulo e sua vocação ministerial. A profissão do apóstolo Paulo. O texto de nossa leitura bíblica em classe de Atos 18, do 1 ao 5, aonde eu explico no Entendes Tu que Lês, que já está aqui no canal para você poder assistir, a respeito do exemplo do apóstolo Paulo, traz um termo missiológico. Esse termo é fazedor de tendas. A expressão, por que um termo missiológico? Porque está enquadrado dentro de algo que Paulo fazia. Paulo trabalhava fazendo tendas, mas ao mesmo tempo ele estava fazendo missões, então se tornou um termo missiológico. Fazedor de tendas. Nós usamos esse termo nos dias de hoje para falar daquele que ao mesmo tempo que trabalha, faz missões. Ele não só faz missões, ele também está trabalhando. E a oportunidade de fazer missões, nesses casos, é o trabalho dessa pessoa. A expressão é traduzida com mais precisão por trabalhadores em couro. Porque fazedor de tendas seria trabalhadores em couro. Pois as tendas eram feitas com pelos ou couro de cabra. No Novo Testamento, há um casal que tinha a mesma profissão do apóstolo Paulo, Priscila e Áquila. Priscila era a esposa, Áquila o marido. Devido um edito do imperador romano Cláudio, em 49 d.C., Priscila e Áquila saíram de Roma e foram morar em Corinto. Então Cláudio, que era o imperador de Roma, ele manda todos os judeus saírem de Roma. Eu explico isso no Entendes Tu que Lês também. Assim o apóstolo Paulo se encontrou com esse casal, passou a morar e a trabalhar com eles, dividindo o tempo entre fabricar tendas e anunciar as boas novas de salvação aos outros. Isso está em Atos 18, do 18 a 19, 24 a 26, Romanos 16, 3 a 5. Uma coisa que nós podemos aqui parar e pensar é o seguinte: dividindo o tempo em fabricar tendas e anunciar as boas novas de salvação aos outros. Talvez uma pergunta que podemos fazer é: vale a pena dividir o tempo entre o trabalho e fazer missões? Ou apenas devemos só fazer missões? Entenda, se uma pessoa consegue uma oportunidade para trabalhar num lugar fora e ela aproveita o tempo também para fazer missões,
quem ganha é o reino. Porque aí não está contando só com aqueles que estão enviados exclusivamente pela igreja. Existem aqueles também que usam o trabalho para fazer missões. É claro que no decorrer da aula vamos entender que não basta apenas o desejo de fazer missões. Ele vai precisar se preparar, porque ele tem que se adequar à cultura do local, como é que ele vai abordar as pessoas. Tudo isso precisa ser muito bem planejado. É claro, é óbvio. Qual é a lição principal aqui? Paulo, Priscila e Áquila, todos trabalhadores em coros, exemplificam a integração da missão com o trabalho secular do Novo Testamento, servindo como modelo para equilibrar vida profissional e ministério. Uma coisa também que eu preciso salientar é claro que uma pessoa que usa o trabalho como uma oportunidade para fazer missões, ele não vai ter mais o mesmo desempenho do que aquele que vai apenas fazer missões. Isso é óbvio. Mas o reino ganha muito, porque são mais pessoas trabalhando, anunciando Cristo como Senhor e Salvador. 2. Como o apóstolo Paulo conjugava vida profissional e ministerial? Como é que ele conseguia fazer as duas coisas ao mesmo tempo? E aqui é um problema, porque existem lugares e até alguns líderes que, pegando o exemplo de Paulo, querem formatar a questão de quem está sendo mandado às vezes para o campo, ou até mesmo quem dirige uma filial, uma congregação, que obrigatoriamente, em todos os casos, a pessoa precisaria sempre trabalhar e fazer a obra. Agora entenda, se Paulo trabalhava e no tempo vago fazia a obra, ou seja, aos sábados ele ia à sinagoga, a situação era muito diferente dos nossos dias. Porque duvido muito que o ministério ele iria aceitar que o obreiro que está designado a dirigir aquela igreja, ele fosse na igreja só no domingo. Porque era isso que Paulo fazia. Naquele momento, quando ele não estava entregue somente à questão do tempo integral. Ele só ia para as sinagogas aos sábados, anunciar a palavra. Era o dia que se tinha. Então, temos que ter cuidado para não pegar o exemplo de Paulo e querer formular um ensinamento sem que haja outras possibilidades. Então, se tem alguém que está fazendo missões e ao mesmo tempo está trabalhando, glória a Deus. Se tem alguém que está dirigindo uma congregação, uma filial, e ao mesmo tempo está trabalhando, glória a Deus. Se tem um pastor que é pastor presidente de uma igreja e ao mesmo tempo trabalha fora, glória a Deus. Mas isso não quer dizer que a palavra de Deus não ampare que o obreiro trabalhe apenas em tempo integral quando ele está diante de missões, quando ele está diante de dirigir uma congregação ou uma filial, ou ser pastor presidente. Então nós temos que ter essa flexibilidade para não ter problema. O ministério até ele pode até não ter recursos para dar um salário para o pastor, dar um salário para dirigente de congregação ou de filial, tudo bem. Mas pode-se pensar e ensinando o povo e a longo prazo isso ser uma realidade. Porque quem ganha é o reino. Vai produzir muito mais um missionário de tempo integral do que um missionário fazedor de tendas. Mas não podemos deixar de considerar os missionários fazedores de tenda, irmão. Porque a obra não pode parar. A tradição judaica exigia que os mestres religiosos oferecesse gratuitamente os seus serviços espirituais e cada rabino tinha que aprender uma profissão para se sustentar. Veja bem, a tradição judaica, não o evangelho. Não é um ensinamento bíblico, é um ensinamento dos judeus, não bíblico. Não é a Bíblia quem diz isso, obrigatoriamente. Não é a Bíblia, é a tradição judaica, tá bom? Isso é importante. Não por acaso o apóstolo Paulo era fariseu e fora criado aos pés de Gamaliel, mas não esqueceu a arte de fazer tendas. Provavelmente uma profissão que aprendera na juventude. Então, como Paulo servia no judaísmo, ele também seguiu as mesmas normas. Se a tradição judaica diz que os mestres, os rabinos, eles não podem oferecer os serviços espirituais cobrando, nesse caso, que era o ensino. Então o apóstolo Paulo, como ele era um fariseu, ele aprendeu uma profissão. Os judeus aprendiam profissões, né? O próprio Jesus trabalhou como carpinteiro. Só que
em determinado momento, ele já não exerceu mais a profissão e ele foi cuidar apenas da obra no qual o pai o chamou para fazer, para realizar, certo? Certo. Não por acaso, como disse, né, o apóstolo Paulo aprendeu na juventude. Embora tivesse direito de ser sustentado pelas igrejas que plantara, porque a tradição judaica falava uma coisa, mas a palavra de Deus ensina outra coisa. Não que não fosse bom não aproveitar da posição, né? O judaísmo trazia um ensinamento que tinha seu valor. Claro, vamos aproveitar aqui que eu sou professor e extorquir as pessoas. De forma nenhuma, no judaísmo não era permitido fazer isso. Mas vamos lembrar que eles só ensinavam aos sábados. Durante a semana eles estavam livres, não tinha ensinamento durante a semana. Então eles podiam trabalhar e aos sábados, que era um dia que não se trabalhava fisicamente, braçalmente, eles ensinavam. Então é uma coisa que se encaixava, concorda comigo? Só que nós não vivemos numa cultura assim. As pessoas trabalham sábado, as pessoas trabalham domingo, as pessoas trabalham no feriado. Então é totalmente diferente, irmãos. Nós temos que ter muito cuidado para pegar alguma coisa do tempo bíblico e querer aplicar para os nossos dias sem uma flexibilidade, levando em consideração como era feito naquele tempo. Imagine, muitos pastores dos dias de hoje diriam, meu Deus, se tivesse culto só ao domingo, daria realmente para trabalhar a semana toda e no domingo ele iria para o culto ensinar, para o templo ensinar as pessoas, ministrar o culto. Mas isso não é feito assim. Tem igreja que tem culto segunda, tem igreja que tem culto terça, tem igreja que tem culto quarta, tem igreja que tem culto quinta, tem igreja que tem culto sexta, tem igreja que tem culto sábado e domingo. Tem igreja que tem culto a semana inteira. Como é que o pastor consegue? Consegue, mas como é que ele faz? É muito difícil, irmãos, não é fácil não. Então imagine um missionário no campo numa lida dessa, numa situação dessa. Então, Paulo tinha direito, porém, ele toma uma decisão. Em um de seus muitos comentários bíblicos, o teólogo pentecostal Mai Pirman, tá? Ele já é falecido, esse teólogo, diz que o apóstolo Paulo adotava a firme resolução de não aceitar a oferta das pessoas que ele procurava ganhar para Cristo. Isso era uma decisão de Paulo, tá? Preste atenção. Pois seu objetivo era merecer a confiança do povo e comprovar que seus motivos de evangelização eram sem interesse financeiro. 1 Coríntios 9, 16 e 18. Aí você vai falar assim, mas por que isso? Por causa do contexto da época. Preste atenção. 1 Coríntios capítulo 9, 16 a 18. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Até porque quando Paulo foi chamado, e quando Deus fala para Ananias sobre ir até lá onde Paulo estava, ele fala que lhe mostraria quanto ele deveria padecer para Paulo por causa do evangelho. Então Paulo sabia que tinha sido chamado para anunciar o evangelho, ser um apóstolo. Versículo 17. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça, ou seja, sem custo, o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho, ou seja, a minha posição. Não é porque eu sou apóstolo que eu vou obrigar as pessoas a me dar dinheiro. É isso que Paulo está falando. Ou seja, trocar, né? Eu dou para vocês a palavra e obrigatoriamente, preste atenção, não é uma oferta voluntária, é obrigatoriamente vocês têm que me dar dinheiro em troca. Eu sei que nesse ponto da aula, tá? Nesse ponto da aula, eu sei que pode querer haver um debate sobre isso. Porque eu conheço um que cobra, outro que cobra, outro que cobra, outro que cobra, outro que cobra. Olha, irmãos, a gente não vai entrar nesse ponto porque isso não vai ser uma discussão sem fim. Uma coisa é certa, biblicamente, se a igreja quer ofertar na vida do pregador, do cantor, se a igreja quer fazer, quanto à questão da quantia fica por conta da igreja, isso não tem nenhum problema. Sem nenhum problema. O próprio apóstolo Paulo recebeu ofertas da igreja de Filipos e nós vamos estudar sobre isso, tá? Agora, daí cobrar, se tem quem cobre, tem quem pague. Então, se tem problema de um lado, tem problema muito mais do outro. Porque tem a lei da procura
e da oferta. Se tem igrejas procurando, tem pessoas oferecendo. A pregação, cantar. Então, não se pode apenas falar de um lado. Tem outro lado. E quem acabaria com esse problema definitivamente não é os pregadores e muito menos os cantores. Quem acabaria é a igreja. Só que existe um outro problema aqui. Tem igrejas que não querem, muitas vezes, treinar seus obreiros, preparar seus obreiros, qualificar seus obreiros. Então é muito mais fácil trazer de fora quem está sendo treinado, preparado e tudo, custear isso, pagar, enfim, porque dá menos trabalho. Talvez seja essa a visão em alguns lugares. Mas enfim, irmãos, nós não vamos discutir sobre esse assunto aqui. Se tem quem está cobrando, se tem quem está pagando, é com eles e com Deus. Isso é uma coisa que cada um vai prestar conta diante do Senhor. Agora, daí, negar que o obreiro é digno do seu salário, aí... Sabe por que, às vezes, existem também os excessos? Não é só as pessoas que cobram valores exorbitantes têm excesso. Tem um excesso de algumas igrejas também. Tem igrejas que têm coragem de convidar uma pessoa e não dá um centavo sequer para pagar o transporte dele de ida e de volta, irmãos. Que isso? Eu conheço história de gente que teve que voltar a pé de um lugar super longe porque não tinha condição. Isso é maldade. Isso é avareza. Isso é um coração insensível. Um lugar que faz um negócio desse, quem estava na liderança, pode até não ser o líder, quem convidou no culto, tá? É um coração insensível. Deus não se agrada disso, não. Ah, pastor, mas é mais do que a obrigação. Jesus andava... Irmão, você não quer custear nada, não quer pagar nem a ida e a volta da pessoa, o transporte. Aqui no Rio de Janeiro, Uber. Vou ser bem taxativo. O Uber, você não quer pagar? Então prega você. Simples. É simples, eu falo. Prega você. Se prepara, estuda e vai pregar você. Sem nenhum problema. É simples assim, irmãos. Eu não tenho nenhum problema. Prepara os obreiros da igreja local e bota eles pra pregar. Acabou. Não vai ter custo, não vai ter nada, não vai ter preocupação. Vai ficar tudo em paz em nome de Jesus. Ah, irmãos, em nome de Jesus, né? Outra simples, Priscila e Áquila, constitui um caso interessante. E antes que você me pergunte, pastor, o senhor cobra para pregar? Não. Agora, é claro, vivo pelo evangelho. Então, se a igreja chama, a gente espera pelo menos que haja o custo da nossa ida e volta. É o que eu posso fazer. Se a igreja quer ofertar, é com ela e com Deus. É com eles mesmo. Ah, pastor, não vai ofertar, o senhor não vai? Vou sim, em nome de Jesus, não tem nenhum problema. Então eu quero deixar logo claro, porque senão daqui a pouco aparece alguém bonitinho no comentário. Pastor, você cobra para pregar? Não cobro. Não tem ninguém que possa dizer assim, ó, o pastor Mário Luna, eu fui convidar o pastor Mário Luna, ele disse que é X para ir na minha igreja. Não vai acontecer isso. Agora, se você me convidar para ir lá dar um estudo, que vai levar apostila, ou livro, ou o que é, aí a gente vai combinar o material que vai ser levado. Aí é uma outra situação. Mas mesmo assim, eu não estou cobrando em si o material que está sendo levado para poder ministrar o estudo. Aí é diferente. Agora, cobrar para pregar, de forma nenhuma. Mas espera-se pelo menos do transporte. E de volta, se é um lugar fora da minha localidade, a hospedagem, não tô falando de hotel 5 estrelas, né? Não tem nada disso não, irmãos. Pelo amor de Deus. Que eu quero X toalhas tal, X não sei o quê. Esquece tudo isso. Pode esquecer tudo isso, que isso pra mim e pra minha esposa isso parece até brincadeira, né? Mas eu não estou aqui pra falar dos outros. Eu estou pra falar de mim. Até aqui Deus tem me dado força e graça, tá? Então, eles mostram que um profissional, mesmo não sentindo o chamado de Deus, presta atenção nessa parte aqui, ó. Outra simples, Priscila e Áquila, constitui um caso interessante. Eles mostram que um profissional, mesmo não sentindo o chamado de Deus para dedicar a vida toda à obra missionária, ou seja, trabalhar em tempo integral, pode fazê-lo valiosamente por determinado período em momentos específicos. Então, no caso de Priscila e Áquila, não dá para fazer a obra o tempo integral. Então, vamos fazer na hora que tiver um tempo. Pode ser feito assim? Pode ser feito assim. É a hora que se tem, é a hora que se vai fazer. É engraçado, inclusive, porque eu já vi casos de igrejas, e aí, no caso, essa é uma visão de quem está na frente, de ficar chateado, aborrecido, porque alguém está trabalhando e não tem tempo para ir na igreja só no final de semana.
fazer o trabalho da pessoa. Ela vai fazer o quê? Como é que ela vai comer? Como é que ela vai beber? Como é que ela vai vestir? Como é que vai pagar aluguel? É o trabalho dele. Ele não tem outro dia pra ir a não ser no domingo. E aí, às vezes, tem tipo umas indiretas de púlpito, né? E aqui eu falando, tá? Você que é professor, eu sei que é difícil dar uma aula falando assim, desse jeito. Mas eu tô falando para que você que tá dando aula, ou você que está aqui, possa ter um entendimento, não para condenar ninguém, mas para apenas entender. E aí vem aquelas indiretas, os crentes domingueiros. Aí tem aquele irmão que tá trabalhando a semana toda, só pode ir na igreja aos domingos, e ele é o mantenedor da obra e tá sendo atacado porque tem outras pessoas que às vezes só vai no domingo, porque não tem outras atividades, mas só quer ir no domingo, e acaba sobrando para aquele que tem compromisso. Ah, pastor, mas, irmãos, não tem necessidade disso, né? Ficar falando essas coisas. Cada um sabe aquilo que deve fazer diante de Deus. Não quer fazer? É com eles e com o Senhor. A gente ensina, mas daí ficar se falando isso de púlpito o tempo todo, é os crentes domingueiros. Aí tem um monte de gente que trabalha a semana toda, só pode ir no domingo, e aí ficou ouvindo isso. E aí pode não ter a devida maturidade, daqui a pouco tá se entristecendo, daqui a pouco pode ir para outro ministério, aí tá se reclamando que tá saindo da igreja e indo para outro lugar. Mas a gente também tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Não é que justifique a saída, mas é que a gente tem que ter muito cuidado para não ter esses problemas, sabe? Assim, eles podiam pregar nas sinagogas ou em qualquer lugar onde alguém pudesse escutar sua mensagem. Então, o trabalho deles levava eles para vários lugares e no lugar que tivesse, no tempo vago, eles faziam a obra. Dessa forma, por meio de suas habilidades profissionais, podiam se aproximar das pessoas de diferentes segmentos e serem seus próprios mantenedores. Ou seja, eles se sustentavam, esses missionários, no caso, fazendo a obra e trabalhando, por sua própria conta. E uma coisa interessante é, às vezes tem pessoas que só vai no domingo no templo, mas durante a semana, no trabalho, no tempo vago, ele tá falando de Jesus, ele tá evangelizando. E aí tem gente que vai à igreja, às vezes, no templo, vai na segunda, vai na quarta, vai na sexta, mas não evangeliza ninguém. Tá entendendo, irmãos? Nós precisamos ter muito cuidado, ter um equilíbrio. Senão nós começamos a ser além daquilo que a palavra, ir além do que a palavra de Deus ensina. Então a pessoa tá lá no trabalho, mas tá falando de Jesus, tá ganhando pessoas para Cristo. Tem aquele que vai no templo várias vezes, mas não ganha ninguém para Jesus. Não fala do amor de Jesus para ninguém. Vejamos que a decisão deles de fazer missões no tempo vago é algo sem imposição da igreja. Não foi a igreja que impôs eles. Pois se a igreja envia, precisa custear os missionários, como estudamos na lição passada. No entanto, eles entendem que existe uma oportunidade devido ao seu trabalho para anunciar a Cristo. Mesmo aqueles que não são missionários em tempo integral, enviados pela igreja, podem ser sensíveis à necessidade das pessoas ouvirem sobre Cristo e usar a oportunidade que o trabalho lhe proporciona para fazer missões. Então, o que essa lição está fazendo? Conscientizando, você que é professor vai estar conscientizando através dessa aula as pessoas que lá estão, que eles podem fazer missões também no local de trabalho, no tempo vago, nas oportunidades. Seja mesmo aqueles que não trabalham em outros países, em outros estados, em outras cidades. Pode até ser aquele trabalho na sua própria cidade. É uma missão local, não é uma missão transcultural. Mas ele está aproveitando a oportunidade para falar de Jesus. Isso é válido? Muito válido. Porque senão ele pensa, eu estou trabalhando aqui, agora é hora só de trabalhar. Mas ele tem algumas oportunidades. Se ele for conscientizado, se ele for ensinado, ele fala, oportunidade. Em vez de eu usar o tempo aqui que eu tenho do almoço totalmente só para estar na rede social ou apenas dormir, quem sabe eu vou criando um ambiente para ter uma oportunidade e daqui a pouco eu posso falar de Jesus. Entendeu? É algo assim. Aproveitar as oportunidades. Lição principal. Paulo, com sua profissão de fazedor de tendas, escolheu não depender financeiramente. Escolheu, tá? Depender financeiramente das pessoas a quem pregava, demonstrando motivação pura para a evangelização. Priscila e Áquila, trabalhando em sua profissão, quando necessário, mostram como profissionais podem apoiar missões. 3. A ética financeira na atividade missionária de Paulo. Há uma ética. O apóstolo Paulo considerava o costume judaico incorporado ao cristianismo.
Muito bem. De os ministros receberem ajuda econômica da parte daqueles para quem ministrava como uma norma legítima. Ele aceitava uma norma legítima que pudesse ser custeado e correta aos olhos de Deus, e até mesmo recomendada nas Escrituras desde os tempos do Antigo Testamento. Basta você ler 1 Coríntios 9, 12 em diante, você vai ver que há uma recomendação que o obreiro possa ser sustentado dentro da obra que ele está fazendo. Basta ver o exemplo de Jesus. Ele tira Pedro do trabalho, tira João do trabalho, tira Tiago do trabalho. Eles vão comer o quê? Vão beber o quê? Pedro, por exemplo, tinha esposa. Se ele tinha sogra, ele tinha esposa. Então, por exemplo, tá? Paulo mesmo fala que os outros apóstolos tinham esposa. Ou discípulos. Os irmãos de Jesus, né? Os outros filhos de Maria, eles tinham também esposas. Paulo fala sobre isso. Porque só ele, Barnabé, não tinha direito de parar de trabalhar e viver apenas pela obra. Ele contesta isso. Inclusive, mais tarde, o apóstolo reconheceu que não havia ensinado adequadamente os novos convertidos a sustentar a obra. Veja bem, vou colocar aqui essa referência importante aqui. Gálatas, capítulo 6, versículo 6, diz o seguinte: o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que lhe instrui. Está aqui uma ordenança, uma ordem de Paulo, um ensinamento de Paulo. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que instrui. Ou seja, se alguém está sendo instruído, por que não ofertar na vida daquele que está instruindo se ele viver apenas para fazer isso? Se ele só tem isso para fazer. Ah, pastor, mas aí depende. Quem sabe ele escolheu fazer isso porque acha que isso é mais fácil. Só Deus conhece a motivação do coração, irmãos. Eu não conheço. Eu não tenho como julgar. Ah, mas através do comportamento da pessoa, se ela é uma pessoa que está o tempo todo ali buscando isso, ele vai ter que acertar com Cristo sobre isso. Mas Paulo está mostrando que é válido. Aquele que ensina, imagina o pastor, tá lá, dirigindo uma congregação, dirigindo uma filial, dirigindo uma igreja. Por que ele não teria o direito, se a igreja tiver o recurso, de ter o seu sustento? E se ele não tem o sustento, a igreja não pode esperar tanto dele. Porque ele vai ter que se dividir. Não tem jeito. Mas, em muitos lugares, é preciso ser assim. Agora, tem pessoas que Deus chamou para tempo integral. Pedro, Tiago, João, não tinha escolha. Sai do trabalho. Eles vão trabalhar no reino só. E agora? Como é que faz? O problema é você entender quando Deus tem um chamado na vida de uma pessoa assim. Porque tem gente que não quer entender. Aí sabe o que você faz? Se Deus te chamou para tempo integral, é com você e com Deus. Você não tem como ficar explicando para as pessoas, porque as pessoas não vão compreender. Elas não estão muito preocupadas com isso. Muito preocupadas, não estão preocupadas. Então é importante. Quantas vezes eu vejo pessoas chegarem aqui no canal e dizer: pastor, Deus seja louvado, glorificado é o Senhor, não desiste não, não para não. Não é fácil não, irmãos. Mas a gente não está aqui para poder ficar... A programação é gratuita. Gratuita. No meu caso, eu posso falar gratuita. Ah, pastor, mas tem os comerciais que ficam passando. YouTube. Se ele dá uma plataforma, se ele dá um canal gratuito para as pessoas, ele tem que tirar de algum meio. Então ele vai colocar as propagandas. Certo. Agora, o que eu anuncio aqui no canal? Meu. O que eu anuncio meu? Manhãs Artes Digitais. E o Seja Membro. E mesmo assim você não tem nenhuma obrigação, nenhum nem outro. Coisa de 30 segundos, 40 segundos, numa aula de 1h20, 1h30. Ainda tem quem reclame, né? Mas deixa reclamar, a gente vai seguindo em frente, dá glória a Deus. As pessoas que reclamam essas coisas são as pessoas que chegaram pela primeira vez no canal, vê isso e reclamam e vão embora. Ou ficam, né, e falam assim: não, não é assim não. Agora eu tô entendendo, pastor. Então vamos lá. Inclusive, mais tarde, o apóstolo reconheceu que não havia ensinado adequadamente os novos convertidos a sustentar a obra. Então temos que ensinar adequadamente aos que estão na igreja a sustentar a obra, sim.
privando-os do fruto que deveria abundar à conta de quem dá voluntariamente, porque aqueles que dão, Deus se agrada. No entanto, Paulo geralmente não aceitava ofertas em dinheiro enviadas pelas igrejas cristãs. Ele não aceitava. E muito menos ainda as exigia. Paulo não exigia, me dá oferta. Ainda que algumas ofertas voluntárias, olha como é que não é uma coisa inflexível. Paulo recebeu oferta, sim. Tá? Ofertas voluntárias lhe tivessem sido enviadas pelos crentes de Filipos. E ele recebeu. Ele precisou. Paulo não desejava criar qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Naquele tempo, por que Paulo fazia isso? Aí vamos entender o contexto da época. Naquele tempo, as cidades gregas eram repletas de mestres e pregadores itinerantes, a maioria deles interessada apenas em ganhar dinheiro. Então, Paulo estava num contexto onde as pessoas pregavam e ensinavam para ganhar dinheiro. Paulo para e fala assim, como é que eu vou pregar o evangelho requerendo isso também? Porque essa questão de pregadores e ensinadores não tinha a ver diretamente apenas com o evangelho. Tinha a ver com a cultura grega. O grego gostava muito da parte do conhecimento. Então, a parte da filosofia. A filosofia era muito abundante. Então, tinha os professores nessa área. E eles estavam interessados em dinheiro. Paulo pensava o seguinte, se eu chegar com o evangelho e for requerer aquilo que tenho direito para sobreviver, vai ter gente que vai achar que eu sou um oportunista como eles. Então eu não vou me igualar a eles. Paulo não apenas recusou valer-se do tido de oratória e de argumentação, do tipo de oratória e de argumentação que esses mestres usavam. Ele não trabalhou com esse tipo, ele não pregava usando isso, mas também recusou-se a aceitar o dinheiro das pessoas para as quais ministrou. Seu desejo era livrar a mensagem do evangelho de qualquer empecilho ou obstáculo presente no pensamento dos pecadores perdidos. Porque eles pensariam, até para ter salvação eu preciso pagar? Eles não iam compreender naquele contexto onde muitos, para poder darem um ensino, queriam alguma coisa em troca. Qual é a lição principal aqui? Paulo viu o apoio financeiro dos ministros como legítimo, mas muitas vezes recusava ofertas em dinheiro, embora reconhecesse sua importância. Ele não queria ser um fardo para as igrejas e enfatizava o princípio da doação voluntária. E aí, em nome de não ser um fardo para a igreja, Paulo abriu mão de um direito para que o evangelho pudesse ser pregado, mas isso trouxe consequências bem fortes na vida do apóstolo. Ele passou fome. E ele diz isso na segunda carta aos Coríntios. Que é isso, pastor Mário Luna? Está escrito, Paulo passou fome. Bem claro. Ah, pastor, não tem isso na Bíblia, não. Não? Eu acho que tem sim, hein? Eu acho não, tenho certeza absoluta. 2 Coríntios capítulo 11. Vamos lá, se tem ou não tem. Muita gente não leu o resumo da vida de Paulo aqui nessa carta, mas vamos lá. Já coloquei aqui para você. Vamos lá, vamos pegar daqui do 24 em diante. 2 Coríntios 11, 24. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. Os judeus não deixavam chegar a 40 açoites. Então, geralmente, eles só davam 39. Para não ir além do que a palavra ensinava. Então, eles davam apenas 39 açoites. Então, mais ou menos 195 açoites. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagem muitas vezes, em perigos de rio, em perigos de salteadores, em perigo da minha nação, ou seja, dos judeus, em perigo dos gentios, dos não-judeus, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Tem falsos irmãos? Tem, Paulo disse. Só que ele identificou os falsos irmãos. Eu não posso sair por aí chamando pessoas de falsos, tá? Em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, não tinha o que comer, não tinha o que beber. Aí, veja bem, em jejum tá separado de fome. Então, ele não fala de fome sendo jejum. Não, jejum é jejum, fome é fome. Muitas vezes, em frio e nudez, não tinha o que vestir. Estava num local, não tinha um agasalho. Então, por causa de abrir mão, preste atenção, por causa de abrir mão do direito que ele tinha, ele, por outro lado, teve consequências. Agora, para e pensa. Um missionário que tem família, ele pode fazer o que Paulo fez? Não.
Um pastor que tem família pode fazer o que Paulo fez? Não. Um dirigente de congregação ou de filial pode fazer o que Paulo fez? Não. Porque Paulo não tinha família. A Bíblia não fala sobre família de Paulo, nem de esposa, nem de filhos. Então ele era só. Então ele podia fazer o que ele fez. Foi uma escolha dele. Mas o direito ele tinha, mas ele abriu mão do direito para poder não colocar em empecilho a obra. Até porque foi um chamado, uma vocação bem específica. Era algo que Deus tinha com ele, exclusivamente. Você não vê isso ser falado de Pedro, você não vê isso ser falado de Tiago, você não vê isso ser falado de João, mas vê ser falado de Paulo. Pastor, realmente eu nunca tinha pensado desse jeito. Então, você está pensando a partir de agora. Nenhum dos apóstolos você vê falando desse jeitinho de Paulo. Passei fome, passei nudez, passei frio, passei isso, passei aquilo. Um chamado muito específico de Deus. Sinopse do tópico 1. Mas Deus seja louvado pela vida de Paulo. O apóstolo Paulo relacionou a vida ministerial com a profissional. Você pode baixar gratuitamente o PDF dessa lição, o comentário e esses slides igualzinhos está passando aqui na tela, tá bom? Como você faz isso? Através do meu canal no Telegram. Link na descrição do vídeo. Então preste atenção aí. Participe do canal do Pastor Mário Luna no Telegram. Se você ainda não tem no seu celular, baixe o aplicativo do Telegram em sua loja de aplicativos e tenha acesso aos links dos PDFs gratuitos aqui do canal. O link do canal no Telegram está logo no início na descrição desse vídeo. Se você estiver na TV, leia o QR Code na tela. Aguardamos vocês lá. Eu gosto sempre de te mostrar aqui no Telegram, estou mostrando você aqui dentro do Telegram. O que você vai fazer? Procurar a publicação que você quer, os infográficos, que é o resumão da aula, já está aqui para você clicar e baixar direto. Mas os comentários da EBD e também o esboço do Entende Tu Que Lês, você tem que ir no link do meu canal. Você vai clicar nesse link. A partir do momento que você clicar nesse link, vai abrir aqui o meu site. O que você faz? Desce a página, tem aí os vídeos, recomendações de vídeos, recomendação de cursos, tudo direitinho. Em breve, meu curso, Como Facilitar Seu Estudo da Bíblia, vai aparecer aqui nessa página também. E aí você chega aqui, ó, arquivos em PDF para download. Comentário da lição em PDF, slide da lição em PDF. Na verdade, quando vocês estiverem assistindo essa aula na semana da aula, com certeza o curso já vai ter sido lançado para a glória de Deus, tá bom? Então é muito fácil você baixar aqui o conteúdo gratuito aqui do canal nesse caso. Então aproveite aí e baixe o conteúdo gratuito, mas para isso você tem que vir aqui no meu canal no Telegram e participar aqui do meu canal. O link tá na descrição, tá bom? Vamos prosseguir? Tópico 2. Missionários fazedores de tenda. Fazedores de tendas. Fazer tendas não é uma ideia nova. É tão antiga quanto a Escritura, conforme estudamos em Atos 18. Assim, no contexto de missões, a expressão fazedores de tendas, por isso que é um termo missiológico. Porque no contexto de missões, o que é um fazedor de tendas? Tem a ver com discípulos de Jesus, chamados e comissionados pela sua igreja para usarem dons, talentos e habilidades profissionais no campo missionário. A igreja vai reconhecer aquele trabalho, mas não é ela que vai custear, porque ele está indo para trabalhar. Tem uma oportunidade, por causa do trabalho, de fazer missões. São profissionais de negócios em missão que operam em regiões de grande antagonismo à mensagem cristã, lugares que o evangelho para entrar é muito mais difícil. Segundo os missiólogos, por muitos anos, o entendimento e a forma de fazer missões consistia na prática de abandonar a vida secular, que eles chamam de secular, trabalhos profissionais e estudos. Eles abandonavam para se dedicar integralmente à obra missionária. Essa era a visão inicial. Isso está mudando. Hoje o entendimento tornou-se mais amplo. Ou seja, é perfeitamente possível ser um profissional ou um empreendedor e realizar a obra missionária sem a necessidade de abandonar a carreira profissional. Quando fala um profissional ou um empreendedor, porque está falando das duas modalidades. Aquele que trabalha para uma empresa e aquele que é um empreendedor que trabalha por sua conta, igual Paulo, Priscila e Áquila, que faziam tendas. Com essa nova maneira de pensar, abriram-se mais oportunidades para realizar missões. Pois além daqueles que são enviados pela igreja,
existe aqueles que voluntariamente usam a oportunidade do trabalho em outros lugares para fazer missões. Eles também são reconhecidos pela igreja, só que não é a igreja que custeia eles. Assim, o mandamento de Jesus de ir por todo o mundo vai sendo cumprido maravilhosamente. Não é só restrito a quem a igreja envia, mas quem também está no campo de trabalho pode fazer missões. Qual é a lição principal aqui? Fazedores de tenda são discípulos de Jesus com habilidades profissionais usadas em missões, operando em contextos desafiadores. O conceito evoluiu de abandonar carreiras para integrar missão e profissão, permitindo que profissionais sirvam como embaixadores de Cristo. 2. A força missionária no mundo. Como é que é essa força? Missões se tornaram um movimento global que começou com a ação de Deus pela sua graça para reconciliar o mundo consigo mesmo. 2 Coríntios capítulo 5, 18 e 19. Através de Jesus Cristo, Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo. E ele conta conosco para continuar com essa missão. Então Jesus começou, morreu, cumpriu a parte dele, né, a obra dele, e depois nós prosseguimos, começando pela igreja primitiva, e hoje nós estamos aqui. Nesse sentido, a maior força missionária cristã do mundo é formada por profissionais empreendedores e estudantes que se movem entre culturas para servir a Cristo através das suas vidas e trabalho. Tem muito mais possibilidades. Alguém que foi enviado pela empresa para trabalhar, um empreendedor que teve que sair também para outro lugar para trabalhar, ou um estudante. Então, os missionários tradicionais que são enviados pela igreja, nesse caso, aqui há uma amplitude, vai muito além. Profissionais, empreendedores, estudantes. Vimos esse princípio bíblico em 1 Coríntios 9, 20 a 22, quando o apóstolo Paulo alcançou diferentes segmentos da sociedade, identificando-se com eles a fim de contextualizar o evangelho. Então, Paulo, ele aproveita as oportunidades aonde ele está para pregar o evangelho. Assim, a maioria dos grupos de povos não alcançados ou menos alcançados vivem em nações que são fechadas aos missionários tradicionais. Um missionário normal, para entrar, tu veio para o nosso país fazer o quê? Aí eu vim evangelizar. Não vai entrar. Mas foi trabalhar e no tempo vago faz missões. Ele entra. Deu para entender? Já profissionais e empreendedores cristãos são aceitos nesses mesmos países. Cristão com diferentes habilidades, ofícios, negócios e profissões têm acesso a lugares onde os tradicionais missionários, plantadores de igreja e evangelistas não têm. Então, aqueles que a igreja prepara para enviar não pode entrar porque lá não aceita. Mas um profissional, tá? Um estudante, ele pode entrar. E aí ele aproveita a oportunidade para falar do amor de Cristo. Podemos ver como é importante a igreja ensinar que o cristão pode e deve fazer missões aproveitando as oportunidades que surgem por meio do trabalho ou estudo, e que não são missionários apenas aqueles que são enviados diretamente pela igreja, no sentido de sustento pela igreja. Que às vezes, eu não tenho carteira de missionário. Tá. Olha aqui. Você pode até não ter uma designação formal de missionário ou missionária. Você não tem carteira, certo? Certo. E mesmo assim fazer missões. Isso aqui é uma grande questão. A pessoa pode até não ter uma carteira de missionário, mas fazer missões. Pode até não ser reconhecido pela sua igreja local como missionário, mas fazer missão. Missionário. É bem verdade que o termo missionário hoje, em muitas igrejas, ele perdeu o significado. Por quê? Porque tem igrejas, e aqui eu não estou contra, não estou falando que é errado não, tá, irmãos? Dizendo assim, eu sou contra, não é isso. Mas vamos ver diante da Bíblia. Alguém é separado como missionário ou missionária. Qual é a ideia disso? Enviar ela para algum lugar. Concorda comigo? Biblicamente, missionário é enviado. Palavra missionário, o enviado. Tá. A questão é a seguinte. Se a igreja hoje consagra pessoas a missionários ou missionárias, principalmente as irmãs, mas elas não saem ao campo, de fato são missionários ou missionárias? Essa é uma questão muito interessante.
Então isso é polêmico. Porque, na verdade, eu já ouvi irmãs, esposa de pastor, dizer assim: eu não quero ser consagrada missionária. Aí eu perguntei, por quê? Porque missionário é quem está no campo. E hoje se criou esse hábito, que se tornou um hábito, consagrar as esposas de pastores como missionárias. Só que ela não exerce. Porque ela não sai para lugar nenhum. Deu para entender? Então, se tem um documento, mas não faz missão, mas tem gente que não tem documento, mas faz missão. Eu não estou aqui contestando ninguém, mas eu só estou tentando mostrar que mesmo que você não tenha um documento, se você está exercendo, você está fazendo missões. Você está atuando como um missionário, porque tem quem tem carteira, mas não atua. Certo? Lição principal. Profissionais empreendedores. Deixa eu só concluir aqui. Basta se preparar para levar a mensagem de Cristo a outras culturas onde você estuda ou trabalha, como veremos no próximo ponto. Então você faz missões, mesmo que você não tenha uma carteira. Só que você precisa se preparar. Nós vamos ver isso no próximo ponto. Profissionais empreendedores e estudantes cristãos desempenham um papel vital na missão global. Eles podem acessar lugares onde missionários tradicionais enfrentam barreiras. Assim como Paulo, adaptam o evangelho a diferentes contextos, alcançando povos não alcançados de maneira eficaz. Paulo chega numa cidade e prega o Deus verdadeiro usando o altar do Deus desconhecido. Esse é o que vos anuncio, que vocês não conhecem. Então Paulo adapta a mensagem para poder pregar o evangelho naquele lugar. 3. O preparo dos fazedores de tendas. Ou seja, daqueles que usam o trabalho para fazer missões. Como os outros missionários, os fazedores de tendas devem se preparar plenamente para se tornarem os ministros transculturais mais eficientes que puderem. O que é um ministro? É um prestador de serviço. É isso aí. Ministério é serviço. Então o ministro é um prestador de serviço. Então ele tem que se preparar ao máximo. Conhecer a cultura no qual ele está inserido a partir daquele momento. Aqui é muito oportuna a orientação do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, em que a boa instrução é necessária a todo bom obreiro da causa do mestre. 2 Timóteo 3,17 diz: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. As Assembleias de Deus, inclusive, disponibilizavam um curso para formação dentro da Sename, para poder se formar, para poder aprender sobre a questão de fazer missões, né? A secretaria, né? A Sename, para poder preparar o obreiro para ir. Mas às vezes você não teve oportunidade de fazer esse curso. Muito bem. Então o que acontece? A igreja precisa, de alguma maneira, fazer um treinamento com ele, para o enviar. E mesmo aqueles que vão apenas para trabalhar, com a intenção a princípio de trabalhar, se eles querem fazer missões, eles precisam ser também treinados para saber como eles vão se comportar naquele lugar. Na verdade, às vezes, falta muito treinamento na obra de Deus, em alguns lugares. Não são todos, mas muitos lugares, muitos lugares. Pessoas vão evangelizar em hospitais. Cadê o treinamento para essas pessoas? Não tem. Aí chega lá, hora alto, daqui a pouco está sendo expulso de dentro do hospital. Ah, mas ele deveria saber disso, irmãos. É dever da igreja ensinar, treinar. Jesus disse: ensinai. Ide, ensinai. Fazei discípulo. Tem que ensinar. Saber como fazer isso no hospital, no presídio, no asilo, onde quer que essa pessoa esteja. Ela tem que ser treinada. É por isso que não é adequado de forma nenhuma pegar um novo convertido que não tem nenhum conhecimento das bases da vida cristã, não foi ainda treinado para entender o que é ser um cristão e jogar dentro de uma obra dessa. É como colocar uma pessoa que não tem nenhuma experiência na frente da batalha. O inimigo vai lá e tum, acabou, terminou. Não é certo. Ele já tem que ir conhecer. Ele não tem base para isso ainda não, irmãos. Ele precisa ser treinado, preparado. Ele precisa. Os discípulos de Jesus foram treinados 3 anos e meio quase. Ah, mas no meio do ministério de Jesus até colocou eles para sair. É verdade, mas já tinha dado um treinamento bom. Não foi pegando assim, jogando, não. Não podia. Como é que Jesus ia fazer um negócio desse?
Ele sabia que... E outra coisa, nós estamos lidando com judeus naquele tempo. Eles tinham conhecimento da palavra de Deus já. Porque todo judeu, somente o homem, aos 8 anos de idade já começava a estudar a palavra de Deus. Então, estamos falando de judeus. Agora imagine um gentio que não tem conhecimento zero da palavra. Aceitou Jesus, já vai evangelizar? Não tem como, irmãos. Não pode fazer isso. Mas tem quem faça, as pessoas acabam distanciando do caminho do Senhor. Pode ser que algumas não aconteçam, mas não é porque não aconteceu que a gente vai usar isso como regra. Nós temos que ter muito cuidado, preservar as pessoas. Elas ainda não têm condição de suportar aquilo. Precisa amadurecer. Certo? Então, quem vai para o campo tem que ser treinado. Nesse aspecto, há um crescimento significativo de profissionais, missionários ou fazedores de tendas chamados para missões. São homens e mulheres treinados por instituições missionárias, falei Sename, por exemplo, com experiência reconhecida, que não pode ser qualquer instituição missionária, né? Porque senão não vai, né? Para que eles usem suas profissões no exterior, a fim de testemunhar de Cristo, principalmente em países fechados para o trabalho missionário tradicional. Agora presta atenção nisso aqui. Muitas pessoas deixam de realizar algum tipo de obra no reino de Deus devido ao motivo de não serem consagradas ou empossadas como as outras pessoas são ou foram empossadas. E o que isso quer dizer? Existem pessoas que se negam a fazer alguma coisa a não ser que primeiro elas sejam separadas, é dado um cargo para elas ou sejam nomeadas para fazer. Tem gente que pensa assim. E ela pensa, por que eu vou fazer e não sou, e tem quem tá fazendo, mas já é. Aí ela pensa isso, certo? Mas preste atenção nisso aqui. Às vezes, questionamos por que outros recebem reconhecimento e cargos, enquanto nós temos que trabalhar sem receber esse reconhecimento. Tem gente na igreja que pensa isso. Agora, preste atenção nisso aqui. Você aí dando aula pode falar sobre isso. Importante. No entanto, devemos lembrar para quem é a obra que estamos realizando. Embora a obra seja feita na igreja que servimos, ela não é realizada para aquelas pessoas. Nem mesmo para o pastor da igreja. Você não está dando aula nessa classe para o pastor da igreja, para agradar o pastor da igreja, fazendo essa obra para o pastor da igreja, não. Você colabora com o pastor, está ao lado dele, auxiliando nesse ministério de ensino, é verdade, mas essa obra não está sendo feita para o pastor, e sim para o Senhor. Então qualquer trabalho na obra é feito para o Senhor. Então nós temos que ter cuidado com essa questão de dizer, só faço se eu for reconhecido. Porque você vai ser impedido de fazer alguma coisa por causa desse coração, desse pensamento errado. É um pensamento errado. Não deve pensar assim. Portanto, assim como Paulo voluntariamente abriu mão do direito de receber salário, muitas vezes para não criar obstáculo na realização da obra, olha o exemplo de Paulo, devemos estar dispostos a abrir mão do que consideramos nosso direito, sabendo que a obra é mais importante. Então, imagine eu só vou fazer isso quando eu for consagrado. Se eu não for consagrado, eu não faço. Primeiro, para quem é essa obra? Para o pastor? Para alguma liderança? Ou para Jesus? Se é para Jesus, faça a obra. Se o Senhor tiver um chamado com você, vai vir um reconhecimento. Pode ficar em paz. Não se preocupe com isso. Aquele que vê o que fazemos com a motivação certa, nos recompensará. O problema é eu ir fazer com a motivação errada. Qual é a motivação? Tô esperando o pastor me ver para ele me consagrar. Tô esperando o pastor me ver para me colocar em tal cargo. Tô esperando o pastor me ver para mim conseguir chegar onde eu quero. Aí a motivação é errada. Talvez você possa até chegar onde você quer, mas o Senhor não vai ter te chamado. Você se chamou, não o Senhor te chamou. Lição principal. Fazedores de tenda profissionais são ministros transculturais treinados, usando suas profissões em missões, especialmente em locais fechados, a missão tradicional, 2 Timóteo 3,17. Sinopse do tópico 2, fazedores de tendas é uma expressão missiológica, ou seja, usada na parte de missão.
que se refere aos profissionais que fazem missões. Bom, você conhece aí a Manhãs Arte Digitais? Você precisa de uma arte digital? Então preste atenção. Manhãs Artes Digitais agora está no Instagram. Venha conferir artes para congressos, cruzadas, cultos, agendas de cantores e pregadores, festividades, vigílias, profissionais liberais e muito mais. Manhãs Artes Digitais. Artes a partir de R$19,90. Entre em contato hoje mesmo pelo nosso WhatsApp DDD 21 97176 4015. E não deixe de olhar as nossas amostras no nosso Instagram para que você venha escolher a arte que melhor lhe agrada. Manhãs Artes Digitais. Então você tem aí Manhãs Arte Digitais, o recado está dado, pessoas já fizeram, você pode ir no Instagram ou entrar em contato pelo WhatsApp, DDD 21 97176 4015 e fazer aí o orçamento da sua arte. Artes a partir de R$19,90. Tópico 3 para encerrar, vocação, profissão e missões. Vamos lá? Deus é quem chama. Aqui é aqui é um problema. Porque nos nossos dias as pessoas querem dizer o que elas vão ser e não Deus falar o que ela vai ser. Muitas são as oportunidades para nos envolvermos com trabalhos em nossas igrejas locais, grupos evangelísticos de grande impacto, organizações missionárias relevantes no contexto nacional e até em outros países. Já que a lição está falando de missão, ele vai falar só desse tipo de envolvimento. Todavia, é Deus quem coloca em nosso coração a disposição ou a aptidão para executar um determinado ofício. Por isso que eu preciso sondar o meu coração. Qual é a motivação que eu tenho para fazer isso? Se a motivação for eu alcançar um cargo, uma posição, não é Deus colocando, é eu querendo. Porque a motivação tem que ser servir, só isso. Eu só quero trabalhar para Jesus, mais nada. O reconhecimento vai ser uma consequência. Agora, se a pessoa faz pensando em receber reconhecimento, então não é Deus, é ela. Ah, pastor, mas não, a minha motivação é válida. Quem vai sondar o seu coração é o Senhor, não sou eu. Não é o seu pastor. Pode ter certeza disso. Nesse caso, é Deus quem capacita, comissiona e habilita cada crente para uma determinada missão no mundo. Quem faz isso é Deus. E quando fala de missão, tá falando de modo geral. Aqui não tá falando só de evangelizar, não, tá? É Ele quem gera em nós o envolvimento com causas específicas que nos levarão a trabalhar em atividades que fazem sentido. Esse trabalho em atividades não é só no reino. Não é só as coisas apenas a nível de evangelizar, tem a ver com a sua vida no todo. Isso aqui é muito sério. Inclusive na realização pessoal. Quantas vezes você diz assim, para que o Senhor me chamou? Como é que eu vou descobrir o meu chamado? Preste atenção nisso aqui então. Vejamos que não somos nós quem decidimos o que queremos fazer, mas é Deus quem nos indica o que Ele nos criou para fazer em seu reino. Deus é um ser planejado. Quando o homem pecou, já havia um plano de salvação. Você acha realmente que quando eu ou você nascemos, Deus já não sabia o que Ele havia preparado para eu e você fazer? É claro que já. Só que o nosso maior problema é querer fazer o que nós queremos e não o que Deus quer. E isso vai trazer consequências para a nossa vida. Eu não estou falando de salvação aqui, não. Ninguém vai perder salvação porque está atuando em outra área no reino. Não é disso que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando, por favor. Mas, irmãos, você não vai ter uma vida com satisfação. Quando eu estou aqui dando aula, eu me sinto realizado. Por quê? Porque Deus me criou para ensinar. Então eu estou no lugar que Deus me criou para fazer. Eu estou fazendo aquilo que Deus me criou para fazer. Ensinar, aconselhar.
Deus me chamou para isso. Eu tenho certeza absoluta. Qualquer pessoa pode chegar para mim, pastor, Deus não te chamou para ensinar. Eu posso fazer. Isso já está mais do que provado. E sabe quem é que atesta o chamado? A igreja. Eu já li inúmeros comentários aqui no canal. Pastor, eu já ouvia isso nas igrejas. No lugar onde eu congreguei, dava aula de escola dominical, dando aula, né? Lugares que congreguei, nesse caso, congrego, né? Dava aula de escola dominical, aula no seminário teológico. Sempre falaram a mesma coisa. Então, quem reconhece o chamado na nossa vida? Quem nos chama é Deus. Mas sabe como você vai saber se realmente você foi chamado? A igreja reconhece o chamado. Quantos comentários eu já li aqui no canal? Quantos? Eu já perdi as contas. Pastor, eu não entendia, mas eu vim aqui, o senhor ensinando, eu entendi. E eu digo, Deus seja louvado. Deus seja louvado. Então presta atenção nisso aqui. Vejamos que não somos nós que decidimos o que queremos fazer. Por isso que nós temos que perguntar, Senhor, me mostra o que o Senhor me criou para fazer nessa vida, nessa terra. Mas é Deus quem nos indica o que Ele nos criou para fazer em seu reino. A soberania de Deus alcança todas as áreas da nossa vida. É Deus. Deus criou o homem e colocou ele na terra para governar, para administrar. Se nos voluntariarmos para fazer algo na obra pelas motivações erradas, já falei disso, certamente não poderemos contar com a capacitação e o comissionamento do Senhor. Imagine uma pessoa que decidiu, eu vou ser pastor. Mas Deus não chamou ele como pastor. Ah, mas ele chegou ao pastorado. Como é que é possível? Deus permite. Ele não quis? Ele foi. Só tem um problema. Ele não vai contar com a graça de Deus da mesma maneira que alguém que foi chamado vai contar. Porque Deus não tem responsabilidade com alguém que quer fazer o que ele não chamou essa pessoa para fazer. E esse ministério é um ministério que ele não vai frutificar igual aquele que foi chamado. Porque quando a pessoa trabalha e atua naquilo que ele foi chamado, ele vai ser produtivo. Irmãos, isso é tão sério, que eu vou continuar aqui só para você entender como isso vai muito além da obra do Senhor. Isso também se aplica ao nosso trabalho profissional. Ah, pastor, será? Tá aqui, irmãos, ó. Inclusive na realização pessoal. Tá aqui, ó, bem claro. Ó, é ele quem gera em nós o envolvimento com causas específicas que nos levarão a trabalhar em atividades que fazem sentido. E ele não tá falando só da obra, inclusive na realização pessoal. Tá falando de trabalho aqui também. Então, isso também se aplica ao nosso trabalho profissional. Precisamos prestar atenção às aptidões e habilidades que ele nos deu desde o nascimento. Eu estava numa aula de escola dominical e o professor dando aula, ele falou uma coisa que eu comecei, porque eu sempre, depois de um tempo, Deus abriu minha mente para isso. Meu Deus, tu cria as pessoas com aptidões. Você já não teve oportunidade de chegar num posto de saúde, ser atendido, ou numa clínica, mesmo que você tenha plano de saúde, não é o SUS, aonde for, e ter tido experiências, tá? Por atendimento de médicos, e você perceber, às vezes porque foi atendido mais de uma vez, perceber que aquele médico não liga muito, não se preocupa muito, não dá muita atenção, e você pode chegar à seguinte conclusão, às vezes. Tudo bem que na primeira impressão pode ser que ele esteja num dia que não está muito bem. Pode ser? Pode. Mas daí, uma continuidade, você verificar a mesma coisa, sabe qual é a conclusão que nós chegamos? Aquele médico não tem vocação para ser médico. É simples assim. Por que ele está ali como médico ou médica? Ele ou ela escolheu pela motivação errada. Pode ser várias, entre elas o salário. Então, quando você atua numa profissão que você não tem aptidão, não tem habilidade para aquilo, você pode até aprender a fazer aquilo, mas você não faz com a sua essência. Quem realmente trabalha naquilo que tem aptidão, que tem habilidade, e ele faz, aquilo traz uma satisfação, ele é capaz, se for necessário, executar aquele trabalho em algum momento, até sem receber um centavo. Porque aquilo está na vida dele, na essência dele. Agora, quem faz por causa do dinheiro apenas e não por causa daquilo ser algo que está intrínseco ao ser dele, ele jamais vai fazer nada sem ter algum benefício. Isso é uma coisa muito séria. Isso é muito sério.
Precisamos prestar atenção às aptidões e habilidades que ele nos deu desde o nascimento. Se trabalhamos na profissão em que temos aptidão e habilidade, nos sentiremos muito mais realizados e produtivos do que se escolhermos algo apenas por motivos como salário. Tem gente escolhendo profissão por salário. A pior coisa que alguém pode fazer é isso. Tem aptidão? Não. Não vai ter um bom desempenho. Não vai se sentir realizado. Pode ganhar um salário enorme, mas não vai ter realização. A sua alma não vai se sentir farta. Não adianta. Não tem aptidão para aquilo, não tem habilidade, não foi criado para atuar naquela área. Que isso, pastor? Mas é verdade, se Deus criou o mundo e o mundo precisa de profissionais em várias áreas, imagine se todo mundo quisesse ser uma coisa só. Deus divide isso muito bem, irmãos. Agora, ele não obriga ninguém a ser algo. Você vai ser... Ele nos deu um entendimento, uma inteligência. Se você quer ser alguma coisa que você não tem aptidão, que você não tem habilidade para isso, é a sua conta em risco. Por isso que os pais, eles precisam ficar de olho nos filhos. Aí, deixa eu complementar o que eu ia dizer aqui. Aí eu estava numa aula de escola bíblica dominical e o professor disse o seguinte, falando dos dois filhos, do casal que ele tem. Uma menina e um menino. A menina estudando odontologia. E o menino é o seguinte, o menino é muito novo ainda. O pai fala assim, esse controle não tá funcionando mais. Eu vou jogar fora. O filho diz, não pai, me dá aqui pra mim ver se tem algum jeito. Aí o pai diz, tudo que é pra jogar fora, primeiro tem que passar na mão do filho. E eu olhei de longe o menino, ele deve ter aí o quê? No máximo 10 anos. Mais ou menos uns 10 anos. Eu olhei assim, aí... E ele falando que tudo tem que passar pela mão dele e que ele já está de olho que o menino tem uma aptidão para reciclagem. E essa é uma área, na atualidade, que está sendo bem vista, né? Parte de reciclar coisas dentro do mundo inteiro. Então o pai já está de olho na aptidão do filho. Então o pai precisa o quê? Ir orientando o filho. Ó, filho, isso aqui é uma coisa que realmente... O pai vai observando as habilidades e as aptidões... E depois, ele vai ali direcionando o filho. Agora, tem aqueles pais que, preste atenção aqui, ó, motivados por salário, opinião de outras pessoas, ou a vontade de nossos pais, ou outros motivos externos. Às vezes, o pai bota na cabeça que o filho tem que ser o que ele é. Só que o filho não tem aptidão nenhuma para ser o que você é. Então, ele não vai ser bem-sucedido. Ele vai até se formar, mas às vezes nem vai atuar. Ou ela vai até se formar. Agora, tem filhas e tem filhos que realmente têm a aptidão do pai e da mãe. Então, vai seguir o caminho igual. Mas tem casos que não é assim. Eu conheço um outro caso que a mãe conta que a menininha, a filha dela, desde criança, quando assistia alguns programas que tinha a parte de cantar hino nacional, ficava na frente, tipo marchando. E aí a mãe chegou à seguinte conclusão. Minha filha, quando crescer, vai ser militar. Hoje a menina é militar. Deu pra entender? Por que é tão difícil entender isso? Sabe por quê? Vou explicar agora. Muitas pessoas vivem frustradas por causa disso e não veem satisfação nenhuma em suas vidas. Por que elas não veem satisfação nenhuma em suas vidas? Por quê? Porque elas ficam presas a ser aquilo que elas não têm aptidão. A ser aquilo que elas não têm habilidade. Então tenha cuidado, seja na obra de Deus, seja na sua vida profissional, tente descobrir aquilo que você tem habilidade. Isso vai apontar o que você vai desempenhar muito melhor. Ah, pastor, mas o mercado de trabalho tá difícil, eu não consegui uma profissão dentro daquilo, uma vaga dentro daquilo que eu tenho aptidão. Temporariamente você vai trabalhando naquilo. Mas uma hora vai surgir uma oportunidade onde você tem aptidão. Certo? Certo, porque aí você vai poder desempenhar de fato aquilo que você realmente tem. Agora, a pessoa cisma que quer aquilo. Ela vai ter alguns problemas em relação a isso. Lição principal: Deus nos capacita e comissiona para missões específicas, seja em nossas igrejas locais, grupos evangelísticos ou organizações missionárias. Ele gera em nós paixões que nos levam a trabalhar em atividades com significado, realizando nossa missão no mundo. Imagine um fazedor de tenda trabalhando naquilo que ele não gosta em outro país. Ele não vai ter nem vontade de fazer missão, porque ele não vai estar nunca satisfeito, nunca vai estar realizado. Exercendo a vocação. O que é vocação? Isso aqui vai complementar ainda. Não estou falando coisa além da lição, não, tá? Quando eu falei da parte profissional, eu estou falando porque fazedor de tenda é o quê?
Trabalho. Profissão. Então eu mostrei que a profissão também precisa estar ligada àquilo que Deus nos deu habilidade. É a mesma coisa do chamado. Talvez você diga assim, eu não sei para que Deus me chamou. Quais são as aptidões que você tem? Tem gente que desempenha um trabalho lindo na área da assistência social, recursos humanos, assistência social dentro da igreja. Tem outros que desempenham um trabalho lindo na área da cozinha. Ela se sente realizada, deixa ela lá na cozinha, ela gosta daquilo. Mas tem irmãs que se colocar na cozinha, ela vai sair da graça. Ela vai perder a fé naquele momento. Você entendeu? Você tá entendendo? Tem gente que ama ficar na portaria. Se você botar outra pessoa na porta... Ah, mas acontece... Irmãos, coloca quem tem chamado para aquilo, quem tem, sente gosto, sente prazer. Nem todo mundo vai sentir prazer para ficar ali na portaria. Entenda isso. É difícil, né? Então... 2. Exercendo a vocação. Quando respondemos de forma prática a esse chamado, exercendo a vocação, é que encontramos nosso propósito de vida. Você sabia que teve profetas no Antigo Testamento que ele veio de uma linhagem sacerdotal e Deus chama ele como profeta? Estranho, né? Ele não teria que ser sacerdote? O pai não era sacerdote? A família não era família de sacerdote? Mas Deus chamou ele como profeta. Você vai ser o que Deus quer que você seja, não o que você quer. Ou que a sua família diga o que você tem que ser. É simples assim. A vocação é a missão. O que é uma vocação? É a missão única para a qual cada um de nós foi preparado a fim de prestarmos serviço ao nosso Criador. Em todas as áreas. A vocação é uma missão única. Deus tem uma missão única comigo. Outra com a minha menina princesa, Ângela Manhãs Luna. Outra com você, uma missão única. Todos fomos chamados para adorar, todos fomos chamados para louvar, todos fomos chamados para servir, mas servir em lugares específicos. Essa é a missão única. Esse que é o grande problema. Isso não quer dizer que eu não possa, por uma necessidade da obra, estar fazendo um trabalho que não tem a ver especificamente com aquilo que Deus me chamou. Porque aquilo é temporário. Mas se a liderança prestar atenção, vai haver um desempenho muito maior na minha vida ou na vida de qualquer um se eu for colocado ou você for colocado no lugar que Deus te chamou especificamente. Aí não tem conversa, porque você vai saber como fazer. É só olhar. Eu tô gravando essa aula no dia 1 de novembro de 2023. Eu estava numa consagração no dia 31 e foi feito lá um trabalho. As igrejas... Assembleia chama de jogral, né? Foi feito um trabalho, uma peça, como queira, tá? Não vamos entrar em questões aqui com isso. E aí a irmã que estava fazendo, foi uma parte que todas vestidas de soldados, né? As irmãs, tá? Todas vestidas. E aí uma irmã estava como sargento e ela estava comandando. A forma dela falar dá para mostrar de cara que ela tem uma liderança. Não tem jeito. Ela tem uma liderança. Ela tem um estilo de liderança, uma postura de liderança. Tá entendendo? Aí você pega uma pessoa que não tem e coloca... É claro que para estar numa liderança precisa ser treinada, lapidada, mas ela tem. Aí você pega uma irmã que não tem, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Ela não vai fazer um bom trabalho. Ah, pastor, mas às vezes a igreja ainda não tem. Vamos orar. Enquanto não tenha, alguém vai assumir. Mas na hora que chegar quem tem e tá treinado, tá amadurecido, dá pra colocar, vamos colocar. Só que aí entra a tristeza no coração de algumas pessoas. Ah, eu sou o tapa-buraco. Enquanto não tinha, eu atuei. Mas esse não é o seu chamado. Aí, como é que a gente tira isso da mente das pessoas? Ensinando sempre sobre esse assunto. Irmãos, a obra precisa. Às vezes você está desempenhando num lugar onde realmente ainda não é aquilo que Deus te chamou para fazer. Mas na hora que chegar alguém que tem chamado, vai exercer. Não fica triste não, porque você vai ter um lugar para trabalhar na obra também. É simples assim. A vocação é a missão única para a qual cada um de nós foi preparado a fim de prestarmos serviço ao nosso Criador. Eu tenho certeza que essa aula vai tirar a dúvida de muita gente que fica pensando em relação à sua vocação, tanto profissional como a questão da vocação a nível do que Deus te chamou para fazer a obra. Começar a procurar em vocês as suas aptidões e habilidades.
Deus geralmente, o que vai apontar o seu chamado tem a ver com as suas aptidões e habilidades. É nisso que você vai fazer algo para Deus com eficiência, com excelência. É a razão pela qual cada um de nós fomos efetivamente criados por Deus. Então a vocação, Deus nos criou para um propósito. Deus diz para Jeremias, antes de você ser formado no ventre, eu já tinha te chamado. Qualquer pessoa, Deus já sabe antes de nascer o que ele vai ser. O que Deus chamou ele para ser. Esse é pastor. Esse vai ser um diácono. Esse aqui vai ser um missionário. Essa aqui vai ser uma irmã de mesa de oração. Essa aqui eu vou colocar na liderança das irmãs. É assim que funciona, irmãos. Então temos que orar a Deus e pedir a Deus, Senhor, nos mostra qual é a nossa vocação. Já que você entendeu que a vocação é o chamado específico para algo na obra de Deus. Ele mesmo quem nos dá condições para realizarmos tais tarefas por meio de nossos dons e virtudes. Olha que coisa linda. Agora, como é que você vai realizar tarefas por meio de dons e virtudes que não tem nada a ver os seus dons e virtudes com aquilo que você está fazendo? Ele mesmo quem nos dá condições para realizarmos tais tarefas por meio dos nossos dons e virtudes, tornando-os parte integrante de seus planos para a sua honra e glória. Se uma pessoa é um pastor, tem uns dons espirituais, não tem? Ele pode orar, Senhor, me dá a palavra da sabedoria. Ele vai estar aconselhando, Senhor, me dá a palavra do conhecimento. Senhor, me dá discernimento de espíritos. Você pode pedir esses tipos de dons porque são necessários para realizar a tarefa na obra. Mas tem dons espirituais que não vão ser usados por determinadas pessoas, então Deus não vai dar. Só dá por dar? Ele não vai fazer isso, não existe isso. Agora preste atenção nessa parte aqui. Infelizmente, vivemos dentro da vocação. Deus tem um chamado específico. Uma tarefa específica. Isso não impede que a gente faça outras coisas, mas o desempenho vai ser naquilo. Infelizmente, vivemos em um tempo em que a insatisfação humana, devido à natureza pecaminosa, tem crescido muito. As pessoas estão insatisfeitas. É muito difícil agradar as pessoas, até mesmo na igreja. Pastores, lideranças têm muita dificuldade, insatisfação. É por isso que, por exemplo, a nível das irmãs, fica difícil. Se deixasse cada irmã colocar o seu ponto de vista em relação ao próximo uniforme do congresso, não tem festa. Cada uma tem um parecer. Então as irmãs, a liderança faz o seguinte. Tem esses dois modelos aqui, modelo A e o modelo B. Qual vai ser? Não gostei nenhum, não. Vai ter que escolher um ou outro. Acabou. Ponto final. É simples assim. Tem lugar que nem vai fazer isso. Já vai dizer, ó, o modelo vai ser esse ponto. E pronto. Acabou. Por quê? Porque se botar para poder entrar num consenso, não tem consenso. Então vamos lá, insatisfação. Isso leva muitos a desejarem mudar várias coisas que Deus criou e estabeleceu, o que pode causar desordem na vida das pessoas. Há aqueles que não estão satisfeitos com o sexo que Deus lhe deu. Isso vai para a área, inclusive, de pecado. Não está satisfeito. Ah, eu não estou satisfeito em ser homem. Ah, eu não estou satisfeito em ser mulher. Muito bem. Outros com a cor da pele. Ah, eu não gosto de ser branco. Eu queria ser negro. Ah, eu não gosto de ser negro. Eu quero ser branco. O que a gente está falando indiretamente com esse tipo de pensamento? Deus, tu errou em me fazer do jeito que tu fez. Outros com as características do corpo. Vamos lá. Cor dos olhos, tipo do cabelo. Eu não estou dizendo que a pessoa não possa. As irmãs têm lá o cuidado que elas fazem, né? A parte de beleza. Eu não vou entrar nesse quesito. Mas eu estou mostrando que algumas insatisfações acabam estando no campo do pecado e outras no campo de um exagero muito grande. E aí não está satisfeito com a cor dos olhos, com a boca, o tamanho da boca. Tô vendo aí situações aí que pessoas até no meio cristão quer mudar o formato da boca, o tipo da boca, acha que a boca tá muito fina, aí quer que os lábios fiquem mais grossos, aí faz a aplicação de determinado produto, que eu sei até o nome, mas eu não vou ficar citando aqui, e tudo. Aí daqui a pouco começa a ficar desfigurada. E aí o pessoal começa a falar cada coisa nos comentários, irmãos. Isso está acontecendo no meio cristão. Aí não gosta do tamanho da boca. Aí vai aplicar o determinado produto. Aí está insatisfeita com o tamanho do busto. Aí vai aplicar determinado produto. Aí está insatisfeita com o tamanho dos glúteos, enfim.
Me perdoe aqui se o nome não ficou muito corretinho, mas tudo bem. Não tá satisfeito também. Deu para entender? Então há uma insatisfação que às vezes está exacerbada, né? Acentuada. E aí fica uma coisa assim. Eu não tô aqui criticando A, B ou C, não é isso. Mas olha só. Outros com o chamado na obra de Deus. Se eu posso estar insatisfeito com a cor dos olhos, com o tamanho da boca, com a cor da pele, alguém se acha no direito. Não. Não, Deus quer que eu seja... Não, isso eu não quero, não. Não, isso aí eu não quero, não. Não gosto disso, não. Deus tem que fazer o que eu quero, não o que ele quer. Mas e o seja feita a tua vontade? Outros com a profissão para a qual tem aptidão e habilidade. Ah, não, eu tenho habilidade para isso, mas eu não quero ser isso, não. Eu vou ser isso. Tudo bem, você pode ser o que você achar. Só que daí você achar que você vai se destacar fazendo aquilo, não vai. Porque quem realmente tem aptidão para aquilo e habilidade sempre vai se destacar muito mais. Mas se você quiser fazer, fique à vontade. Fazer temporariamente é uma coisa. Agora, determinar que vai fazer, você não vai ter muita realização. Você não vai se sentir realizado ou realizado. Deus criou tudo de maneira perfeita, mas o pecado trouxe desordem à criação, levando o ser humano a não estar contente com quase nada e a buscar mudanças que nem sempre são benéficas para a sua vida. Aí a pessoa quer mudar a boca, daqui a pouco está deformada. Quer mudar a posição do rosto, daqui a pouco está deformada. Quer mudar alguma coisa na estrutura do corpo, daqui a pouco está deformada. Culpa de quem? Não, diz para mim. A culpa é de quem? É nossa. É nossa. É como se nós disséssemos para Deus, Deus, tu não soube como nos fazer. Então, diferente de um momento ali da mulher estar se cuidando, não vou entrar em méritos aqui, porque há igrejas que têm um costume, outras têm outro, então eu nem vou entrar nisso aqui. Eu consigo diferenciar o que são bons costumes e o que é doutrina. Bons costumes não salvam. Não nem adianta, porque biblicamente não tem base nenhuma para dizer que é para salvar. Agora, doutrina sim, doutrina é compromisso nosso. Só que os bons costumes são muito bem aceitos. São bem-vindos. Então eu não vou entrar nisso porque tem igrejas que não vão seguir os mesmos costumes. Mas uma coisa eu posso falar, tem os exageros, os excessos. E aí a pessoa vai para esses excessos, a mesma coisa, não aceita. O Senhor te chamou para ser pastor, não, pastor não quero ser. Eu quero outra coisa. Então como é que vai ser? Isso me faz lembrar de mim. Quando eu comecei numa igreja bem pequena, num lugarzinho pequeno, glória a Deus. E aí, sabe o que aconteceu? Naquele tempo lá, não tinha escola dominical. Eu estava começando, não sabia de nada. Tinha escola dominical, tinha culto da palavra. No culto quase não tinha pregação, era só louvor, 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 mistério e tá. Pronto. Fogo caía, como diz o pentecostal. Me perdoe os irmãos do Nordeste e do Norte, que às vezes, não, isso aí é um exagero, tá? Mas aí acontecia, irmão. Acontecia. Fogo caía. Muito bem. No meio disso tudo, Deus usando em profecia, eu falei, eu quero profecia. Ah, Jesus, me dá profecia, me dá profecia, me dá profecia. E Deus usou meu irmão naquele tempo. Era membro ainda. Hoje meu irmão é pastor. Pastor Hamilton Luna. Meu abraço ao meu irmãozão. Não sei. Dificilmente ele me assiste, porque ele tem tantos outros compromissos. Mas, enfim. E aí, o que aconteceu? Deus usou ele pra mim. Isso já tem mais de 25 anos. Até mais, se duvidar. Usou ele pra mim falando assim, o ministério com você é na palavra. Não quero palavra, eu quero profecia. Palavra. Não quero palavra, eu quero profecia. Palavra. Irmãos, eu sou testemunha viva. Aí Deus disse pra ele, ele me entregou, falou pra ele assim, eu vou te dar a profecia, mas a profecia não será o ministério principal na sua vida. Não, Deus não vai ficar te usando em profecia direto, não vai. Tá bom. Qual é o ministério meu hoje? O que eu faço? Cumpriu ou não cumpriu? Foi feita a minha vontade ou a vontade de Deus? A vontade de Deus na minha vida. Agora, se você quiser fazer a sua vontade, fique à vontade. Só que a coisa não vai fluir do jeito que você espera. Por quê?
porque é a sua vontade. E eu não tô aqui para fazer a minha vontade. Então chegou uma hora que eu falei, Deus, cumpra o que tu queres. Eis-me aqui. E Deus está fazendo. É simples assim. Tá bom? Não por acaso o apóstolo Paulo foi um grande homem de fé, obediente, comprometido com o chamado que teve para a salvação e para anunciar boas notícias aos outros povos. Deus salva e depois manda ele evangelizar. Ele compreendeu que a mensagem e a vida de Jesus eram para ser experimentadas por cada cristão e igualmente anunciada a outros com todo comprometimento. Então, primeiro era salvo, preparado e vamos falar do amor de Deus. Assim, o apóstolo Paulo exercia a sua vocação, que Deus chamou ele exclusivamente para evangelizar, para trabalhar, igual Deus chamou Pedro exclusivamente. Jesus chama Pedro exclusivamente, Tiago exclusivamente, João exclusivamente. Mas tem aqueles que têm uma vocação para o trabalho e no tempo que eles estão trabalhando, eles vão fazendo as missões que eles têm para fazer. Tá? Tem gente que pouco vai se envolver com a obra dentro do templo. Imagine um médico. Ele não tem tempo. Às vezes, ele tem lá uma oportunidade, 15 dias de ir na igreja, no templo. Ele não vai ter tempo de assumir uma responsabilidade, não dá. Mas o trabalho dele é feito na profissão. Isso que é uma coisa que a gente tem que entender. Porque o trabalho profissional dele também é uma obra, irmãos. Imagine um médico que está salvando vidas. Mas para muitos cristãos não é obra. Que coisa terrível. Meu Deus. Outros não são médicos, mas o trabalho, através do trabalho dele, ele financia, ele ajuda o reino. Aí tem gente que diz também que não é obra. Só Deus. Assim o apóstolo Paulo exercia a sua vocação anunciando sobre Jesus e testemunhando do evangelho por onde Deus o enviava. Agora é claro também que não tem aqueles que dão desculpa. Eu estou trabalhando, então não preciso ir. Mas ele tem tempo para ir. Aí é outra situação. Mas é Deus quem vai avaliar isso. É com ele, com Deus. Lição principal: responder ao chamado de Deus e exercer a nossa vocação nos leva a encontrar nosso propósito de vida. Coisa linda. Deus nos capacita com dons e virtudes, integrando-nos em seus planos para a sua glória. Paulo exemplificou fé e comprometimento em compartilhar a mensagem de Jesus. 3. Minha profissão, meu campo missionário. Sua profissão é seu campo missionário? Você aproveita o seu trabalho para falar de Jesus? Vamos lá. Somos todos vocacionados para servir a Cristo. Veja aí, para servir é todos. Com o que somos e com o que temos. Sendo o objetivo principal da vida glorificar o nome de Deus Pai dentro e fora da igreja. Então, com o que somos e com o que temos. Se você tem isso, você faz com isso. Se você tem aquilo, você faz com aquilo. Não podemos querer padronizar todos, porque não é assim que funciona. Deus tem a sua multiforme sabedoria. Ele trabalha de formas diferentes. Tudo que temos vem de Deus e deve ser usado para a sua glória. Por isso podemos exercer uma atividade missionária em nossa área profissional. A verdade é que a sua profissão pode ser uma grande porta aberta para a causa do evangelho. Glórias a Deus. Seja por meio de um negócio próprio ou seja servindo em outras corporações. E seja em outros países, em outros estados, em outras cidades ou até mesmo no seu próprio bairro. Portanto, no campo missionário há lugar para todos. Quer os missionários tradicionais, que vivem integralmente para plantar igrejas, quer os profissionais que conjugam suas habilidades com a obra missionária. 1 Coríntios 9, 23. Lição principal: nossa vocação é servir a Cristo em tudo o que somos e temos glorificado o nome de Deus. A profissão pode ser uma porta para a missão, seja como negócio próprio ou em corporações, incluindo todos os campos missionários. Todos no campo missionário, de missionários tradicionais a profissionais. Romanos 16, 25 a 27 e 1 Coríntios 9, 23. Sinopse do tópico 3, Deus chama profissionais para fazerem suas profissões um campo missionário. Bom, você já conhece o clube de membros do Pastor Mário Luna? Você pode baixar tudo num único lugar, seja através da aba Comunidade, ou seja através de uma outra plataforma, e aí você não precisa vídeo a vídeo e baixar. Caso você queira contribuir aí, ser, participante, semear no meu ministério de ensino, preste atenção. Clube de membros do canal do Pastor Mário Luna. Seja membro e ganhe vários benefícios. Faça download de todos os arquivos em um único lugar.
Programa EBD Comentada Online. Lições adultos e jovens. CPAD. Comentários em PDF para imprimir. Slides em 2 formatos. PDF e PowerPoint. Programas Entendes Tu, o que lês. E Teologia e a Vida Cristã. Conteúdos em PDF para imprimir. Escolha o plano que melhor cabe no seu orçamento. Mensal, trimestral, semestral e o anual com desconto especial. A decisão é exclusivamente sua. Não perca essa oportunidade. Assine hoje mesmo clicando no link na descrição, na aba Comunidade ou no Telegram. Então, se você quiser participar do clube de membros, o link está na descrição, é só você ir descendo que tem lá o Seja Membro. Se você já está no meu canal no Telegram, se você procurar lá, só você ir na lupinha de pesquisa e botar assim, Seja Membro, vai aparecer a publicação, você pode. Inclusive tem até um vídeo lá ensinando como assinar para ser membro através da aba Comunidade do YouTube ou através dessa outra plataforma. Conclusão. Deus está chamando cada vez mais profissionais, e aí esse chamado vem através de uma conscientização da igreja no qual ele congrega para ensinar isso, para que levem a mensagem de salvação até os confins da terra, especialmente aos povos não alcançados. Entretanto, é preciso um alerta. Que alerta? Deus está chamando, mas que alerta? Nem todos os que se sentem atraídos a fazer tendas, ou seja, fazer o trabalho missionário através do trabalho profissional, estão qualificados para a tarefa. Então, o que pode ser feito? É necessário examinar os motivos e avaliar a disposição espiritual. Daí a importância do trabalho da igreja local na descoberta de vocações. É a igreja que vai identificar os vocacionados. Não é uma questão de merecimento. Não é uma questão porque oferta mais, porque entrega um dízimo maior. Não tem nada disso. É vocação. Vocação independe de cor, de sexo, independe de valor financeiro, independe do quanto se entrega na obra. Não, vocação é vocação. Tem gente que tem um chamado para algo e não quer comprometimento com nada. Tem gente que não tem chamado e quer comprometimento. Então tem que trabalhar naquilo que tem comprometimento, tem que trabalhar naquilo que tem chamado. Porque se for levar só a questão do comprometimento, vamos colocar pessoas nos lugares aonde Deus não chamou. Ah, pastor, mas Deus não pode aceitar, já que, tudo já está planejado por Deus. Eu não. Os meus planos são repentinos, o de Deus não, tá? Não tem esse negócio de mudar a vontade de Deus. A vontade de Deus é soberana. Está estabelecida e ponto final. Daí a importância do trabalho da igreja local na descoberta de vocação, pois é onde o crescimento espiritual ocorre mais plenamente no contexto de uma igreja saudável, tem que ser uma igreja saudável, é claro, acompanhado de um programa pessoal com o objetivo de levar a pessoa a desenvolver o conhecimento de Deus e das Escrituras. Então a igreja tem que ser uma igreja que tem escola dominical, ensino da palavra e até mesmo um treinamento para aqueles que vão ser enviados. Uma vez que a base está firmada, imagine a igreja que não tem culto de ensino, ou culto da palavra, ou culto de doutrina, como queira chamar, não tem escola dominical, como é que vai ter base? Tem pessoas aí aceitando Jesus e sendo batizadas automaticamente sem ter tido nenhum conhecimento das coisas da vida cristã, nada. Como é que essa pessoa vai conseguir ir em frente desse jeito? É muito difícil, irmãos. Pode até ter algum caso, mas é muito difícil. Uma vez que a base está firmada, podemos aprender habilidades ministeriais, especialmente como levar outros a Cristo e discipulá-los. Todo cristão deve ser preparado para falar do amor de Cristo. Mas para isso, ele precisa ter a base. Caso contrário, ele não tem como fazer isso. Vamos espiar o que iremos estudar na próxima lição. Lição de número 9, 26 de novembro de 2023. A igreja e o sustento missionário. Vai ter um contraste entre a igreja de Filipos e a igreja de Corinto. Uma que tinha um coração generoso e outra que tinha um duro coração para colaborar com a obra do Senhor. E não se esqueça, entendes tu que lês? Missionários fazedores de tenda. O link o vídeo vai estar na tela depois da oração, na tela final, mas também não deixe de assistir, se você ainda não assistiu. Participe do projeto Mais 3 inscritos do canal. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like,
Faça seu comentário. Divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Talvez você diga assim, mas pastor, por que o senhor vira e mexe coloca isso no início e no final? Para que as pessoas lembrem-se. Tem pessoas que assistem o vídeo, ainda não é inscrito no canal. Tem pessoas que assistem o canal, não dá o like no vídeo que assistiu. E dá para fazer isso na TV também, tá? Então, não deixe, tá? Porque se o Senhor nos permitir, vamos avançando com os números de inscritos mais e mais e mais. Bom, chegamos ao final da nossa lição. Antes de terminar aqui, eu quero fazer alguns avisos. Primeiro, o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia, tá aqui. Na data dessa aula, dia 19, ele já vai ter sido lançado. Se você quiser adquirir, o link provavelmente vai estar aqui na descrição. E se não tiver aqui na descrição, com certeza está lá no grupo do Telegram. Com certeza está lá no grupo do Telegram. Então, eu estou avisando a você, para você ter a oportunidade, se você quiser, adquirir esse curso. Você vai ter uma página no qual você vai entrar, depois que você clicar no link, você vai poder ler o curso é formado do quê, de que maneira, para que você possa estar bem consciente do que você vai estar adquirindo, para que você não esteja enganado em nada. Em nada. A única coisa que eu fiz durante todo o tempo foi anunciar o curso. Toda a aula, eu sempre falava do curso antes do lançamento dele, mas não estava fazendo isso com o intuito de fazer com que pessoas comprem o curso por comprar. De maneira nenhuma. Não faça isso, não. Isso aqui vai ser benéfico para a sua vida se você for comprar, para você poder aprender como estudar as escrituras. Se for para você poder dizer que tem mais um curso, que tem mais um certificado, não faz isso não. Porque não vai ter nenhum benefício. Ah, pastor, mas o senhor seria o que menos deveria falar isso, vai trazer um benefício para o senhor. Não, mas não é esse tipo de benefício que eu quero. Sinceramente, eu quero ver o seu crescimento, o seu aprendizado. Sinceramente, é isso que eu posso dizer. Outra coisa é falar para você que se você quiser contribuir aí, QR Code 1, através do aplicativo do seu banco no celular, é só ler. QR Code 2 é só você apontar a câmera do seu celular e ir para o site do PagSeguro e ver o valor que você quer colocar e pode fazer Pix, boleto ou cartão. Você também pode diretamente na chave Pix que está aqui, que é o número do meu telefone com DDD. Também quero agradecer os que já têm feito, tá? Tem pessoas que já estão contribuindo. Nós não temos um valor ainda que possa trocar essa cadeira aqui, tá? Ou até mesmo, muito menos, o computador. Mas eu não vou citar nome de ninguém, não vou citar quantia de ninguém, de forma nenhuma, tá bom? Mas eu creio que um dia vai ser possível trocar a cadeira. Se o Senhor nos permitir ter um computador novo, porque é muito tempo usando esse computador, mais de 10 anos, e ele realmente tem horas que trava, tem horas que o desempenho já não está mais significativo. Às vezes tem pessoas até... Eu não faço live aqui no programa, no canal, porque as minhas lições são gravadas com antecedência. Então não adianta fazer live de uma lição gravada com antecedência. Mas um dos motivos também é que o computador ele tem algumas deficiências. Pode travar o vídeo, a qualidade do vídeo não vai ficar boa. E eu tento ao máximo, tentar trazer um vídeo com uma qualidade não profissional, porque eu não tenho condição nesse momento para fazer isso. Mas eu tento ao máximo em nome de Jesus, tá bom? Então, se você quiser fazer a doação, fique à vontade. Não é obrigado, não está constrangido e você não precisa fazer a doação para assistir às aulas, nada aqui no canal. Você pode assistir tudo gratuitamente em nome de Jesus, tá? Nesse momento nós vamos estar orando. Vou pegar aqui o caderno. Mas o foco hoje, o propósito da oração hoje vai estar voltado, sabe para quê? Para os missionários fazedores de tenda. E para conscientizar as pessoas que podem fazer missões através do seu trabalho. Vamos lá? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero apresentar em Tuas mãos aqueles que estão no campo fazendo missões através do seu trabalho. Usa esses irmãos, essas irmãs. Senhor, também quero apresentar aqueles que podem ter oportunidade de passar Pai, usar o trabalho. Não o momento do trabalho, porque ele sabe que não pode fazer isso. Mas a oportunidade de estar ali, no momento vago, no horário vago, para poder falar do teu amor para vidas. Então, Senhor, abençoa essas pessoas. Toma cada missionário, toma aqueles que estão em outros países,
Toma aqueles que estão no nosso país, fazendo missões, ainda que sejam missões locais, culturais, como seja, mas também aqueles que fazem missões transculturais. Às vezes, Senhor, estão aqui no nosso país, mas estão lá evangelizando os índios, então é transcultural. Outro povo com outra cultura, então é transcultural. Eu entrego tudo nas tuas mãos. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é Deus e é poderoso para fazer o que quer. A tua vontade seja estabelecida. Somos professores de escola bíblica dominical. Usa eles nesta aula. Senhor, que haja esclarecimento sobre a nossa vocação. Seja ela dentro do ministério, do chamado da tua obra. Seja a nível da questão das aptidões e habilidades profissionais. Tudo foi tratado nessa lição. Não para esgotar, Senhor, esse assunto. Eu não sou, Pai querido, não tive a intenção de esgotar nada, mas de contribuir. Que o Senhor possa tomar também as pessoas que estão contidas nesse caderno, cada pedido, e as que estão aí no comentário, que não vieram para o caderno, mas está representando cada pedido de oração. Senhor, pessoas que precisam de cura, que haja cura. Pessoas que precisam de libertação, que haja libertação. Pessoas que precisam, Senhor querido, de uma causa, numa solução de causa na justiça. Que assim seja feito segundo a tua vontade. Porta de emprego. Senhor, pessoas que precisam de restauração no casamento. Senhor, na família. Senhor querido, Senhor amado. Toma aqueles que estão desanimados. Aqueles que estão pensando em abandonar, Senhor. Ó Deus querido, Deus amado, o chamado do Senhor, a obra que estão realizando, seja um professor de escola dominical, seja um pastor, um presbítero, um evangelista, um diácono, um missionário, uma missionária, ó Deus, não deixa parar, um líder de departamento, ó Deus querido, não deixa parar, não deixa desanimar, me ajuda também, me dá força, me dá graça, toma nas tuas mãos a minha menina princesa, minha esposa, toma a saúde dela, Senhor. Tu sabe por que eu tenho orado por isso. Te peço que o Senhor venha, Pai querido, dar saúde. Que o Senhor venha repreender todas as enfermidades que se levantam. Ó Deus querido, tenha misericórdia. Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos. Cada causa, cada pedido, cada necessidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero agradecer você que ficou até esse momento da aula. Não deixe aí de deixar o seu like, não deixe de deixar o seu comentário, de que lugar do Brasil você está assistindo ou fora do Brasil, o que você achou dessa aula, interaja aí, tá bom? E compartilhe essa aula com outras pessoas e também compartilhe o canal, fale do canal, tá bom? E não esqueça aí do curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia, provavelmente lançado já, com certeza, link na descrição e se não tiver na descrição, no canal, no Telegram. Na próxima tela eu estou deixando para você os vídeos de recomendação. E agora, vamos para a nossa bênção apostólica nesse momento. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos aqueles que aguardam a volta do Senhor, e eu também estou aqui incluído. E todos digam amém.